PSP. 72, 72, 58. Em Portugal vivem quase 200 mil pessoas em bairros sociais e nos mais de 200 que estão identificados. Uns são conhecidos pela delinquência, outros pelo perigo que representam para as forças de polícia, mas todos são ou já foram identificados como zonas sensíveis para as autoridades. São espaços onde é preciso intervir, também em termos sociais e culturais, e ligados a uma potencial ou constante instabilidade que preocupa a própria população e as polícias. Porto e Lisboa são as cidades com mais áreas problemáticas. Na zona da Grande Lisboa há 67 bairros sociais e a polícia tem 36 identificados como áreas sensíveis. Ou seja, representam risco elevado e ameaça séria à ordem pública. Os principais perigos estão ligados a desordens entre famílias ou ajustes de contas entre grupos rivais ligados a atividades ilícitas. Vamos a um exemplo filmado por um morador e no mais recente bairro social construído na capital, na Alta de Lisboa, em concreto, na Mosgueira. Minutos antes, 2 homens entraram num supermercado e fizeram 6 reféns, 4 mulheres, 1 homem e uma criança de 2 anos. A população revolta-se com o sequestro das 6 pessoas, que para eles são considerados família. Na mesma altura, foram contactadas as autoridades. Os primeiros a chegar ao local são um carro-patrulha da área, logo de seguida de uma viatura não identificada das Brigadas de Investigação Criminal da PSP. No terreno, posicionam-se com cautela 4 agentes, e todos eles armados e preparados para uma escalada repentina da violência. E o gajo com arma? Pois. Alguém está armado. A situação piora à medida que o tempo passa. Há quem queira fazer justiça com as próprias mãos. Outros tentam impedir. A polícia espera reforços, porque, na verdade, pouco pode fazer nesta altura. E quando tenta intervir, na esperança de apaziguar os ânimos, os agentes encontram forte resistência e são obrigados a controlar a sua atuação. Chegam, entretanto, mais agentes da investigação e, finalmente, as equipas de intervenção rápida, que acabam por equilibrar a situação. As pessoas são, aos poucos, retiradas da rua, afastadas da entrada da loja, onde estão 2 homens com 6 pessoas. Durante a fase em que a polícia tenta varrer a estrada e formar uma zona segura, as pessoas começam a atirar pedras. A situação obriga a uma intervenção mais musculada por parte do Corpo de Intervenção da PSP. E isto durante a fase em que se tenta perceber também o que se passa no interior da loja. Há 2 preocupações sérias neste momento: controlar a multidão de centenas de moradores agitados e garantir a segurança dos reféns. Depois da carga policial e das negociações, a polícia consegue deter os 2 suspeitos. Os homens entregam-se sem resistir, numa altura em que já se ponderava recorrer ao grupo de operações especiais da PSP. Na imagem podem ver-se os 2 homens algemados, protegidos também dos olhares e da fúria da população, e em simultâneo a saída serena das pessoas que estavam sequestradas no interior do supermercado. Na sequência da situação, há 2 feridos a registar. Alguns relatos dão conta de que os detidos terão entrado na loja quando eram perseguidos por um grupo rival. Para combater a criminalidade nos bairros sociais, foram abertos em 2005 gabinetes de mediação da PSP em
algumas zonas da capital. Objetivo: criar uma relação de proximidade e de segurança, mas principalmente de confiança. Na área metropolitana do Porto, 50 mil pessoas vivem em bairros sociais e a quase totalidade da população não quer sair. Estes bairros são normalmente identificados pelas autoridades como zonas urbanas sensíveis, onde proliferam atividades ilícitas, muitas vezes ligadas ao tráfico de droga. São zonas perigosas para moradores, que nada têm que ver com atividades criminosas, e para as polícias, quando precisam atuar. E aqui ficam alguns exemplos. Lembramos o caso que aconteceu em junho de 2013, no bairro 6 de Maio, na Amadora. Na sequência da morte de um jovem que a família diz estar ligada a uma intervenção policial, dezenas de jovens moradores cortaram as estradas, incendiaram caixotes do lixo e viaturas e partiram ainda montras de lojas. Estavam aqui muita gente a tirar... É o Iraque português, isto é o Iraque português. Isto é alvejaria que a gente não sabe porque isto é pura maldade. Isto é pura maldade, não é mais nada, porque não se percebe porquê. Eram mais de 15 ou 16. Com a cara tapada. Cara tapada, tudo tapado. Mas isto não trata do dia. Para a polícia E fizeram o que fizeram. sentir-me sempre... Aquele primeiro andar começou a arder, estava os bombeiros ali em cima e eu estava a telefonar para os bombeiros a dizer que o primeiro andar estava a ser consumido. Foi preciso condicionar acessos e uma rápida e musculada intervenção policial. Nessa noite, houve incidentes noutros bairros das proximidades. Chegaram a ser disparados tiros, mas a situação foi controlada ainda nessa madrugada. Na Cova da Moura, também na Amadora, as intervenções policiais são constantes, sejam de rotina, no controle do tráfico de droga, ou reativas após crimes cometidos por alguém que depois se refugia aqui após fuga da polícia. Aqui vemos uma dessas intervenções registadas por um dos moradores. São disparados tiros a certa altura. Vestido de ativo com três. Ok. Você foi para aí, né? A situação é grave. No mesmo local, onde minutos antes a polícia foi obrigada a intervir, crianças atravessam serenamente a rua. Uma situação semelhante viveu-se em Setúbal, no bairro da Bela Vista. Um jovem morreu durante uma fuga à PSP quando a motorizada onde seguia bateu violentamente contra um muro. O facto despoltou a raiva de centenas de moradores. Resultado, agentes atacados com pedras, bombas incendiárias artesanais. As ruas foram cortadas. Foi imperativo atuar com reforço policial do Corpo de Intervenção. A PSP precisou de uma noite inteira para apaziguar a situação, mas os ecos desta revolta sentiram-se durante semanas. Até porque este é um dos bairros identificados como zona urbana sensível. Casos semelhantes já aconteceram várias vezes nos últimos anos. Estas imagens que vamos ver agora são captadas por um morador e o que vemos são comportamentos proibidos, perigosos e que arrastam dezenas de pessoas para a rua. Aí já borrou, olha! Olha isso aí! Borrou, olha ali! Durante largos minutos realizam-se acrobacias envolvendo motas e carros. As proezas condicionam o tráfego e colocam em risco quem está a assistir ou a participar. A polícia é obrigada a atuar em situações como esta e, noutros casos diferentes, em resultado já de uma investigação. E quando está consolidado um processo específico, normalmente na sequência de um mandado de detenção ou buscas domiciliárias. Nos casos mais complexos, são reunidos dezenas e às vezes centenas de agentes, como neste caso em Benfica.
Aqui procurava-se desmantelar uma rede de tráfico de droga. Bom, isto foi uma operação que visava cumprir 25 mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que nós desenvolvemos por tráfico de estupefacientes. Portanto, foi uma operação que começou com um briefing inicial, onde foi toda a gente elucidada do que é que ia acontecer e do desenrolar da operação. Onde é que queres que eu ponha? Este? Em algum deles? Olha, estás a ouvir? Ó Zé, estás a ouvir? Em algum deles? Zé, Zé! Vai chegar para o canto lá, hein? Está bem? Para lá. Aonde? Aonde? Lá está muito apertado. Aonde? Lá direito. À direita. Sabes onde há? Sabes onde há? Mais uma das residências foi alvo de busca. Foi localizado um produto que, à partida, será heroína. Portanto, só depois da análise é que vamos ter a certeza, de facto, se é droga ou não, mas toda a bateria que se trata de heroína. Temos também 5 indivíduos interceptados aqui no interior da residência e mais artigos apreendidos, inclusive mais produto suspeito de droga. Ainda está a ser alvo de busca. Está ainda a busca a decorrer. E aqui dentro do cofre tem também droga? Então, uma balança de precisão, comprimidos também. E produto estupefaciente? Há produto suspeito de ser estupefaciente. Aqui temos produto. Aqui temos também mais produto dinheiro. Está tudo lá dentro, só depois quando... Atualmente é possível comprar uma arma de fogo por menos de 200 euros. A Amadora é uma zona problemática, talvez uma das mais problemáticas do país, e por causa dos vários bairros sociais existentes no concelho. Cova da Moura e o 6 de Maio são os mais referenciados ainda na atualidade. A polícia luta para erradicar o tráfico de droga e armas, mas a visão das autoridades policiais é diferente da opinião dos moradores e alguns sentem-se revoltados com os rótulos que lhes são impostos. Deviam ter mais respeito a nós, que o nosso bairro é muito concentrado, porque vem pessoas que vêm do IAC ajudar, querem ajudar as pessoas. Se nós pedirmos ajuda também, se eles puderem ajudar, ajuda-nos. A gente precisa mais de apoio para os miúdos, tipo a férias, precisa do sítio para os miúdos brincar, né? E estamos aqui sempre, precisa de apoio para os miúdos no bairro, para a gente brincar. Pobreza, desemprego, criminalidade. São estes os grandes estigmas dos bairros sociais. Michael Oscar